Ô pai, boa noite. Boa noite, meu querido, tudo bem? Eu tô melhor agora, falando com tu. Eu também, tava com saudade de você, viu? Eu também, ó. O pessoal aqui tá mandando um abraço pra você. Um abraço para todos os seus ouvintes, para toda a tua audiência, que eu tô vendo aqui, olha, diariamente você com as suas lives está indo pros vídeos em alta. Meus parabéns, viu? Amém. Pai, como é que você vê esse cenário atual da greve? Você tá a favor dos caminhoneiros? Qual é a sua posição em cima? Olha, a princípio, eu tinha uma opinião sobre a greve. Todo o país se comoveu juntamente com os caminhoneiros. Houve uma comoção nacional esperando que o governo atendesse às reivindicações deles, né? Com o tempo, a gente acabou vendo alguns exageros. É lógico que foram em pontos isolados. Você vê caminhoneiros sendo assassinados porque quer voltar ao trabalho. Você vê, por exemplo, na estrada vídeos de caminhoneiros liberando um caminhão da Skol cheio de cerveja, enquanto milhões de galinhas morrem porque não chegam à ração. No final das contas, o problema do brasileiro não vai ser resolvido. Nós vamos pagar a conta dessa greve dos caminhoneiros. Nunca sobra para o governo. Então, eu acho que tudo tem um limite. E eu torço muito, não fico contra a maioria, porque a grande maioria do país é a favor dessa greve. É a favor dos caminhoneiros e não da greve, mas mais a favor dos caminhoneiros, porque não é fácil dirigir 16, 18 horas tomando a rebite e viajando o Brasil inteiro, cruzando esse Brasil inteiro aí 3, 4 mil quilômetros, não é fácil. Porém, nós notamos que existe uma infiltração política no meio dos caminhoneiros. Já parou de ser uma greve somente pela baixa de impostos do PIS lá e de outros impostos do diesel na Petrobras, e a gente nota que quem vai pagar o preço seremos nós. Já está programado, se eu não me engano, já chegou hoje aos postos um aumento na gasolina, né? Isso vai ser repassado. Isso vai ser repassado. Nós tivemos a Petrobras, logo de início, já vai ter uma despesa de 9 bilhões de reais que vai sair de algum lugar. Então vai sair do nosso bolso, nós vamos sofrer. Você vai ver como que daqui até as eleições os preços vão aumentar nos supermercados, porque tudo que o produtor rural perdeu, ele vai repassar no preço das suas mercadorias. Tudo que foi perdido, tudo que foi distribuído, até mesmo para a população. Eu vi na beira das rodovias milhares de caixas de leite sendo distribuídos gratuitamente, entre aspas, porque o produtor, a fábrica, a indústria foi feita para gerar lucro, e isso vai ser repassado. Então eu prevejo um cenário aí dos próximos meses, um grande aumento no preço das mercadorias, e quem vai pagar o preço dessa greve seremos nós. Então eu acredito que já deveria ter findado. Existem alguns exageros, e o pior é que quem vai pagar sempre é o pobre. O pobre é que vai pagar essa conta. E resolvendo somente o problema do caminhoneiro, não vai resolver o problema da saúde, não vai resolver o problema da educação, não vai adiantar o professor entrar em greve, porque o professor já entrou em greve durante 20, 25 dias, e como ninguém não era um produto igual a gasolina, que todo mundo sente falta, ninguém ouviu os professores e eles tiveram que voltar para trabalhar. Então a grande verdade é essa. Os outros problemas vão continuar, os preços irão aumentar, e nós teremos
uma grande diferença aí no valor do botijão de gás, no valor da gasolina, nós vamos pagar essa conta. Então, os caminhoneiros estão pensando somente nas suas empresas. E isso é interessante também, viu, Júnior? Os caminhoneiros, eles estão lutando por uma queda do preço do diesel, mas os salários deles, junto a essas empresas, junto às indústrias, continuarão os mesmos salários. Então os próprios caminhoneiros que estão na rodovia, que estão indo para Brasília, terão o mesmo salário que receberam mês passado. Também não vai resolver a situação do caminhoneiro, vai resolver a situação do industrial, vai resolver a situação do dono da indústria, que vai ter um ganho maior tendo um desconto no diesel. Só que o próprio caminhoneiro, que está dias longe da sua família, sem tomar banho, sem comer, está fazendo greve, debaixo de sol quente, uma situação sem higiene, sem tomar banho, tomando banho em poços, aí subhumana, eles não terão uma mudança nos seus salários. Os seus salários junto a essas empresas, grandes empresas, aí continuarão o mesmo, não vai mudar. O caminhoneiro vai continuar ganhando pouco, e quem vai ganhar mais serão os industriais, os donos das indústrias, e esse aumento vai ser repassado para quem? Para nós, a população mais pobre, a população que paga os seus impostos e não tem o retorno do governo. Então eu acho que essa greve já deveria ter acabado. Tá? Já deveria ter acabado, porque já começa a migrar dentro do movimento movimentos políticos tentando de alguma forma lograr algum lucro, algum benefício com essa greve, que agora ela já começa a atrapalhar o país e só vai beneficiar a indústria, não vai beneficiar nós. Você vai ver quando você for abastecer o seu carro semana que vem, que a gasolina, que já era cara, ficou mais cara ainda. Então nós vamos pagar essa conta. Então também não é justo. E se nós formos para as ruas, se nós formos para as rodovias, ninguém vai ligar, porque o Brasil não para. Entendeu? Outros vão continuar trabalhando e pagando gasolina. Quem pagou R$10, até R$12 no litro de um litro de gasolina nos postos, não vai ligar de pagar 30, 40 centavos a mais do preço que estava. Então vai pagar R$3,90, R$4 tranquilamente. Porque estava pagando 12 e ainda vai achar que está ganhando, mas vai se esquecer dos preços que estavam antes da greve. Então, se você pegar os preços antes da greve e depois que terminar essa greve, você vai ver que quem vai estar pagando tudo isso somos nós. Infelizmente, de uma forma ou de outra, somos nós sempre que pagamos as contas, né? Eu discordo do Nael num ponto, só num pequeno ponto, de que a greve tem que acabar. Aqui no início da live eu tinha falado, né? A sua opinião, pai, é bem parecida com a do Contente, tá? Eu ainda sou um pouco, eu acredito um pouco mais no extremismo. Eu acredito que tem que ir até as últimas consequências disso aí, mas é minha opinião e essa é a sua. Sim, claro. No meio desse cenário aí, o pessoal fala muito de intervenção militar. Você é a favor da intervenção? Não, eu sou completamente contra a intervenção militar nesse momento. Eu sou contra. Nesse momento, ou você é contra a intervenção? A minha opinião, mas nesse momento, não. Eu sou completamente contra a intervenção militar. Basta você digitar aí na internet, por exemplo, imprensa na época da ditadura. Você vai ver um repórter entrevistando um coronel e o coronel manda ele calar a boca e ele só está fazendo perguntas com toda a educação e ele é preso ao vivo. Então, assim, ninguém quer isso de volta, né? Quem viveu a ditadura, quem viveu uma intervenção realmente militar, onde muitas pessoas desapareciam, Zuzu Ângel, uma simples costureira do Rio de Janeiro, uma mulher que era do povo, uma mulher que trabalhava e só queria saber onde estava o corpo do seu filho para fazer o enterro dele, foi assassinada dentro de um túnel pelo próprio exército. Então, assim, não é esse o caminho. Quando nós estamos passando dificuldades,
a tendência é tomarmos medidas radicais. Então, uma intervenção militar seria radical demais. E tudo no começo é bom, depois que eles mostrassem as suas garras. Na verdade, ô Júnior, o que aconteceu foi o seguinte: quando saíram os militares e entraram os políticos, após a Constituição de 88, a eleição direta, as figurinhas continuaram as mesmas. Na época, Maluf estava ligado com a ditadura e outros políticos estavam ligados com a ditadura. Então, o país só mudou de mão, saiu da ditadura e foi para a mão dos políticos, que têm usurpado o país da forma que eles querem. E um país que não reverte nada para o seu povo. Você paga os seus impostos e tem que pagar o seu imposto para poder andar na estrada, o seu pedágio. Você paga os seus impostos, mas tem que pagar um plano de saúde. Você paga os seus impostos, mas tem que pagar uma cerca elétrica, um alarme de segurança para sua casa ficar protegida. Então, nada volta para você. Você não tem saúde, se você quiser uma boa educação para o seu filho, você tem que pagar um colégio particular. Então não volta em educação, não volta em segurança, não volta em nada, não volta em rodovias. Eu não sei por que nós pagamos impostos, porque os nossos impostos não são revertidos. Você não vê de volta isso. Os nossos impostos ficam lá. Então, infelizmente, nós mudamos de mão, estamos na mão da ditadura dos governantes, dos políticos. Eu acho que esse sistema, enquanto houver também, eu sou contra a intervenção militar, mas eu acredito que enquanto existir esse modelo político no Brasil, que nós temos quase 500 deputados estaduais, quase 500 deputados federais, nós temos quase um bom número também aí de centenas de senadores, e são... Fora os seus, cada um pode ter, se eu não me engano, até 8 funcionários. Você multiplica isso, 1.000 e pouco por 8. Então nós temos 10 mil funcionários numa folha de pagamento, fora os seus privilégios. E enquanto nós tivermos esse sistema que está aí, não existe solução a médio prazo para o Brasil. Não existe solução. Infelizmente, a tendência é piorar. A tendência não é melhorar. Nós temos uma previdência falida, que tem um rombo de bilhões de reais, se gasta mais com o rombo dos aposentados, por exemplo, pagando para aposentados. A diferença dá para pagar saúde, educação e segurança. Só a diferença da arrecadação das aposentadorias. Por exemplo, arrecada-se 10 bilhões e paga-se 190 bilhões. Então, só essa diferença já daria já são gastados em segurança, em educação e em saúde. Mas quando se fala, por exemplo, um Bolsonaro da vida, que hoje seria estaria em primeiro lugar nas pesquisas, né? Se ele chegar a falar, vou mexer na aposentadoria, é uma medida antipopular. Então todo o povo vai ficar contra ele. Então são medidas que precisam ser tomadas, que você sabe que eu sou contra, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, e muitos pensamentos que ele tem, eu sou contra, mas ele disse uma coisa ontem que faz sentido. Ele disse assim que o pai dele era um militar aposentado. Ele morreu, deixou a aposentadoria para a mãe dele. E se a mãe dele morrer, a aposentadoria do pai dele, que era militar, vai ficar para as 2 irmãs dele, que são casadas. Eu vi esse vídeo. A ligação caiu. Vamos ver se a gente reconecta aqui. Espera aí, pessoal, que a ligação caiu. Ligação aqui do pai. Caiu a ligação, gente. Deixa eu retornar de novo aqui a ligação para ele fazer a conclusão da fala dele aqui, que era bem importante. Caiu. Pronto, caiu. Conclui aí, pai. Caiu. Para concluir, então
Então a aposentadoria desse militar que ficou para a esposa vai ficar para as filhas que têm 50, 60 anos. Então são coisas que precisam ser revistas. O militarismo trouxe essas regalias que não fazem bem ao país também. Então eu sou contra a intervenção, sou a favor da democracia e sou a favor hoje, por exemplo, de uma pessoa que eu tanto critiquei, o Donald Trump, por exemplo, que ele abaixou todos os impostos nos Estados Unidos. Essa semana ele abaixou todos os impostos para gerar emprego. E aqui no Brasil só se aumenta impostos dizendo que vão gerar mais empregos. Então, uma política dessa, de repente, igual do Trump, seria interessante. Abaixar os impostos, o empresário poder contratar mais pessoas e abaixar a gasolina, até porque nós temos 80% da produção do petróleo nacional, nós importamos apenas 20%. Não justifica a gasolina, por exemplo, no Paraguai, o combustível no Paraguai está mais barato do que no Brasil, sendo que eles compram da Petrobras. Então tem alguma coisa errada nisso aí. Então, infelizmente, eu, no momento, já não sou mais a favor da greve, porque já está afetando pessoas inocentes e também estão sendo utilizados como massa de manobra, como sempre, de algumas pessoas que já estão se infiltrando no movimento. Tem até MBL se infiltrando, agora já querem cassação do Temer, e nós temos aí, olha, 4, 5 meses para a eleição. Então seria, quando as pessoas não entendem, eu sou contra o Temer, porque ele foi eleito junto com a Dilma. Só que as pessoas não entendem que quando um presidente cai, a Bolsa de Valores cai, a confiança naquele país cai. Então todos os outros países param de investir aqui. Então agora eles querem que o Temer caia também, faltando 5 meses, 4 meses para a eleição, 5 meses para a eleição, eles querem tirar o Temer, e isso para o Brasil é péssimo. Um país que em 2 anos caiu 2, 3 presidentes, isso é péssimo para o Brasil. É péssimo, entendeu? Então quem vai substituir? Rodrigo Maia, filho do César Maia, que fez aquilo com o Rio de Janeiro. Então assim, vai vir outro pior ainda. Então o negócio é terminar esse mandato, deixa esse camarada lá, vamos terminar o mandato e vamos pensar bem quem a gente vai votar na próxima eleição. Então tá aí. Obrigado pela sua opinião, pai. A gente diverge de muita coisa que foi dita aí, mas o importante é o debate, né? Construtivo, cada um dá opinião, todo mundo refletir. Ninguém é obrigado a pensar igual. Ninguém é obrigado a pensar igual. Todo mundo é aberto. Pode falar, pai. Sabe o que acontece? Tanto eu quanto você, nós temos uma condição favorável, que nós podemos... Eu fui no posto de gasolina e enchi o tanque do meu carro. Então não importa o preço, eu encho o tanque do meu carro. Agora, muitos brasileiros não podem se dar esse luxo. A grande maioria dos brasileiros não pode se dar esse luxo. Então, e eu tive que encher o tanque do meu carro porque eu tenho que fazer correio, eu tenho que colocar 40 entregas da minha loja virtual, eu tenho que colocar nos correios. Então eu preciso do combustível. É complicado. Né? Você precisa também, nós precisamos também por motivos de saúde e tudo mais. Eu agora, por exemplo, eu quase não consigo entrar no ar porque minha mãe foi hospitalizada. Nós não sabemos em qual hospital ela está. Eu vou ter que pegar meu carro, ir em todos os hospitais de São José do Rio Preto para saber onde minha mãe está. E como eu vou fazer isso com o tanque vazio? Eu não posso fazer isso com o tanque vazio. Então eu pago o que eles pedirem. Se eles me pedirem R$10, eu vou pagar, porque eu não consigo fazer isso a pé, andando de a pé. Então, mas infelizmente, quantas pessoas têm condições de pagar R$200, R$300 para encher o tanque de um carro? Poucas pessoas têm. Você tem, eu tenho. Então, para nós, a vida fica fácil, com greve ou sem greve. A gente não sente falta. Agora, essa diferença, para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha R$700, R$600, para quem ganha R$150 de Bolsa Família, abastecer um carro a R$10, R$12 é muito complicado. Então a nossa situação é privilegiada, nós temos uma situação diferenciada da grande maioria dos brasileiros que passam necessidade, que muitos vão buscar o resto da feira, quando a feira acaba.
Então essa diferença faz muita diferença. Até na feira, para levar os produtos para vender na feira livre, na feira popular, tudo está mais caro, porque para levar o produto lá eles precisam de gasolina. Então as pessoas sofrem, estão sofrendo. Então eu acho que uma greve que só penaliza os pobres, ela não é bem-vinda. Entendeu? Ela não é bem-vinda. Só tá penalizando os pobres. Os ricos pagam R$20 na gasolina se for preciso e não sentem no bolso. Isso não faz diferença no orçamento. Agora essa diferença pro pobre dá para ele pagar a água, dá para ele pagar a luz, dá para ele pagar um convênio, alguma outra coisa para sua família. Tá bom, filho? Então tá aí, sua opinião. Fica em off aí, pai, que eu já vou falar contigo, já que eu vou encerrar a live aqui. Tá bom, um grande beijo a todos vocês aí, se inscrevam no canal do Tio Lu, e a gente tá sempre acompanhando você aqui, parabéns pelo teu trabalho, que sempre é perfeito. Então tá bom, pera aí que eu já falo contigo em off. Deixa eu finalizar a live aqui, segura aí que eu já falo contigo, pai. Ok, querido. Segura aí. Tá aí, vocês ouviram a opinião do Anael sobre a conjuntura atual do Brasil. Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que um canal do YouTube, é escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte, o mago responde a você. Aqui é o canal do mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Umbandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, aqui todos são bem-vindos.